Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês e nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre a reapresentação do Flamengo e a preparação para as finais do Campeonato Carioca. O Flamengo que realizou o treino, inclusive mostrou um pedacinho do treino para a imprensa, 15 minutos do treino foi ao treino aberto para a imprensa e logo em seguida o técnico Vitor Pereira realizou o treino mais intenso com os jogadores. E um detalhe importante foi o Arrascaeta, que não participou do treino, e o Gabigol também, que ficou treinando apenas na musculação. Agora nós vamos analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a reapresentação do Flamengo e a preparação do Mengão para a grande final do Campeonato Carioca. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like, vamos bater uma meta juntos aí de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo. Você que está assistindo o vídeo aí, já chega deixando o like, compartilhe o vídeo e se você não é inscrito, eu convido você para fazer parte aqui do nosso canal, se inscrevendo e ativando o sino das notificações, porque assim sempre você receberá as notícias do Flamengo, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos então reagir às notícias do Flamengo. Mas pelo menos estamos na melhor parte do Campeonato Carioca, que são as fases decisivas, as finais, os clássicos, a hora que a gente realmente se empolga. A hora que a gente finalmente se empolga para ver o Campeonato Carioca, que são as semifinais, a final agora entre Flamengo e Fluminense. Teremos Fla-Flu dia 1º, depois no dia 9 de abril. E quem tem as informações do Flamengo que se reapresentou hoje é Eric Faria. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado no Tá Na Área. Nessa quinta-feira o Flamengo iniciou a preparação para a decisão do Campeonato Carioca. O pessoal está ligado, né? Sabe que os jogos vão acontecer no dia 1º de abril e no dia 9 de abril, 2 jogos Fla-Flu. Depois de 3 dias de folga, os jogadores se reapresentaram nessa manhã aqui no Ninho do Urubu e o Vitor Pereira começou essa preparação. São 9 dias, algo raro no futebol brasileiro, para um técnico poder preparar um time para um jogo decisivo. Vai acontecer também, claro, com o Fernando Diniz no lado tricolor. E o Flamengo tem um grande problema. Arrascaeta. Ele voltou a sentir o problema no pubis, hoje não foi para o campo, esteve no departamento médico e desde já a gente pode dizer que o craque uruguaio é sim um grande problema e talvez seja desfalque, principalmente para o primeiro jogo, porque depois passa uma semana, pode ser que ele ganhe esse tempinho aí para se recuperar e aí nesses dias aqui daqui para frente o Vitor Pereira vai tentar armar o time sem o Arrascaeta. E aí que opções restam para o treinador português? O Matheus França, que entrou super bem no jogo contra o Vasco, o Everton Ribeiro, que vem ficando no banco de reservas, pode retomar a sua posição de titular. Bom, isso é papo para os próximos dias. O Gabigol hoje também não trabalhou no campo, mas aí não é um problema grave não. Ele ficou na academia fazendo realinhamento muscular. Quem foi para o campo mais uma vez foi o Bruno Henrique e aí vai crescendo a expectativa de quando o atacante vai poder retornar aos gramados, retornar à equipe, fazer parte da lista de relacionados para um grande jogo. A gente não sabe se, de repente, no segundo jogo o Bruno Henrique vai estar à disposição. O que é novidade é que o Ninho do Urubu reabriu, a gente está vendo as imagens aí, reabriu para os jornalistas depois de um longo tempo. A gente teve acesso só aos primeiros 15 minutos, mas já é um começo, tanto que nessa sexta-feira um jogador vai falar com os jornalistas em entrevista coletiva, algo também que não acontecia há muito tempo. As últimas entrevistas aqui no Ninho do Urubu sempre foram de apresentação dos jogadores. Quer dizer, essa entrevista coletiva para falar de treinamento, para falar de jogo, a gente já não tem há um tempão. Que bom que aos pouquinhos as coisas vão voltando ao normal do Ninho do Urubu e a gente pode trazer as melhores notícias para o torcedor do Flamengo. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Valeu, Eric, que sabe como ninguém, a falta que faz isso, né, pro repórter, né? Tem gente que diminui esses 15 minutos. Pô, e faz falta pro torcedor, cara, porque o torcedor também gosta de estar perto. Ali, mesmo né, nesse tempo reduzido aí de treinamento, abrindo então o Vitor Pereira, o Ninho do Urubu, o Flamengo então voltando hoje, quinta-feira, foram 3 dias de folga, né, depois da vitória sobre o Vasco, né, vitória importante que deu a vaga aí para a final. De tudo que o Eric falou nesse treinamento que a gente está vendo, então, Pedro, alguns destaques, né? O principal deles, a ausência do Arrascaeta, que já tinha sido cortado da seleção do Uruguai, com esse problema no adutor da coxa esquerda. E o pubis também é uma região que atrapalha pra caramba, né? Assim, a gente sabe que o Arrascaeta vem se incomodando com isso aí recentemente, num período recente. A gente tem que falar também de Pablo, que
tá fora, né? O Pablo é um que também é um desfalque importante numa linha de 3 zagueiros agora desse time do Vitor Pereira. O Pulgar é outro desfalque. E o Mateuzinho, esse que vai ficar um longo período de inatividade por causa do problema também de lesão, uma lesão grave no jogo contra o Vasco. E aí a gente vai pensando, né? O Flamengo tem 9 treinos até a decisão do Carioca, o primeiro jogo. O Flamengo tem mais uma folga só nesse período até o jogo do dia 1º, que é no próximo domingo. Mas de lá para até o sábado, no outro sábado, no dia 1º, são 9 treinamentos. Do que tem que encaixar o Vitor Pereira, o que é mais importante? É o esquema, se vai com esse esquema de 3 zagueiros, com os 2 alas, tentando recuperar o Varela, porque viu que o Cebolinha não deu certo. É o provável substituto do Arrascaeta? Qual que é o maior problema para usar bem esse tempo que tanto necessita o Vitor Pereira? Assim, problema, eu acho que é a questão da Arrascaeta. É conseguir identificar primeiro, assim, tendo a certeza que ele não vai ter condição de jogar essas finais, é conseguir identificar, assim, eu acho que o substituto natural seria a entrada do Everton Ribeiro, que não vinha sendo titular da equipe, mas para fazer essa função de jogar ali por trás de Gabriel e Pedro. Mas muda algo? O sistema não, muda porque, assim, primeiro que o Everton normalmente joga vindo da direita para a esquerda. Sim. E o Arrascaeta normalmente faz o lado contrário, vindo da esquerda para a direita. Mas acho que, em termos de qualidade técnica, acho que o Everton Ribeiro, voltando à sua melhor forma, acho que pode entregar também demais e pode voltar a ser o jogador importante do Flamengo. Mas em relação à linha de 3 zagueiros, eu acho que assim, isso está bem estabelecido, acho que vai ser isso de fato. E talvez o Pablo não venha a ser um grande problema, porque, na minha opinião, hoje, com o que estão jogando os jogadores, a melhor formação dessa linha de 3 do Flamengo, para mim, é Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira. E ele pode ter até a possibilidade de ter o Thiago Maia jogando ali como terceiro zagueiro, como já utilizou outras vezes. Então, acho que assim, a questão da linha de 3 zagueiros, eu acho que não é o grande problema. Eu acho que o maior problema é conseguir encaixar o time ali com o Everton no lugar do Arrascaeta, que, na minha opção, é a alteração natural. E a lateral direita conseguir fazer com que o Varela volte a render nessa equipe, né? Acho que render, né? Porque acho que essa passagem do Varela pelo Flamengo muito abaixo do que a gente imaginava. Agora, Mariana, você falou da ausência do Arrascaeta, do Everton ter características mais parecidas pela qualidade até de carregar a bola, né? Claro que o melhor cenário para o Flamengo e para o Vitor Pereira era ter o Arrascaeta pela qualidade que ele oferece. Mas não é também, de repente, uma oportunidade para ele começar com um esquema que tem um jogador mais aberto, como o Cebolinha, por exemplo, por esse ponta, jogador de velocidade que o Vitor Pereira já usou e gosta de ter num esquema? Mas o problema é que para encaixar o Cebolinha com todo mundo ali, você teria que tirar uma figura do meio campo, teria que tirar alguém, porque se a gente imaginar que Pedro e Gabriel dificilmente saem, que o Everton vai jogar ali por trás deles dois, assim. Ou o Cebolinha teria que jogar de ala, ou ele teria que tirar uma figura do meio-campo para poder encaixar o Cebolinha, talvez, lá pelo lado esquerdo. Não sei se seria exatamente o caminho. E essa questão do Everton jogar nessa função do Arrascaeta, eu acho que pode fazer com que, de repente, extraia um pouco mais do Everton do que na função que ele vinha jogando anteriormente, quando ele estava entrando com o Arrascaeta, Pedro e Gabriel, onde ele, na verdade, era o jogador que tinha que recuar mais, que tinha que dar esse passo a mais, ou seja, exigia mais fisicamente do Everton sem a posse de bola. Acho que, de repente, ele jogando ali por trás dos dois atacantes, acho que certamente vai exigir menos dele fisicamente e a gente vai poder ver o Everton Ribeiro no espaço do campo onde ele é mais letal, né? É só o início, então, da preparação do Flamengo para a decisão, né, do Carioca, primeiro jogo no dia 1º de abril. Aí marcaram o jogo no dia da tardezinha do Thiaguinho. Eu vou falar um negócio para vocês, mas o Flamengo vai se preparando até lá para essa decisão, assim como o Fluminense. E promete, hein? Fla-Flu promete essa decisão no Maracanã. A gente falou da importância do papo, né? O Flamengo reabrindo aí o Ninho do Urubu para a imprensa. E a gente gosta de ouvir os principais personagens, né? E tem muito tempo que a gente não escuta o Abel Braga. Vamos lá, falar do Flamengo agora, semana livre de treinamentos. O rapaziada voltou, 9 dias de trabalho para rapaziada rubro-negra trabalhar, para os jogadores trabalharem. Mirando, claro, a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. E aí, momento de afirmação para o Vitor Pereira. O português vai seguir nessa gangorra rubro-negra? Esse é o primeiro assunto para a gente tratar aqui. Foi a partir do Fla-Flu que decidiu a Taça Guanabara que Vitor Pereira chacoalhou de fato o Flamengo. Colocou em prática suas ideias, 3 zagueiros de ofício, Everton Ribeiro e outros medalhões no banco. Um panorama muito diferente ao qual a massa estava acostumada.
Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, os torcedores do Flamengo sempre se acostumaram a decidir jogos com grandes estrelas. Mas, de repente, com Vitor Pereira, isso mudou um pouco. Os medalhões ficaram tanto de lado e agora o copo mais cheio é com outras caras. Fabrício Bruno, Matheus França, Ayrton Lucas. Nomes menos cotados no elenco milionário aparecem com mais destaque. Contra o Vasco, o trio brilhou nos 2 jogos. Todos eles participaram de jogadas dos 6 gols da ida e da volta. Ayrton indica que a transição na lateral já aconteceu e Felipe Luiz vai ter de lutar muito para voltar. E até Cebolinha, muitas vezes questionado, tem sido mais utilizado. Pela direita, ficou aquém contra o Vasco. Mas no Fla-Flu, em seu habitat, lado esquerdo, fez um golaço. Já Matheus França entrou para mudar o jogo contra o Vasco com a arrancada e o pênalti sofrido. Ainda falta conjunto, evolução, mas VP oxigena, dá brilho a nomes menos badalados. É a metade cheia do copo rubro-negro. Vamos lá, fizemos aí uma relação de jogos entre Flamengo e Fluminense desde 2010, então aí mais de 12 anos de história. Foram 25 vitórias do Flamengo, 16 empates e 18 vitórias do Tricolor. Se a gente colocar só os últimos 12 jogos, essa vantagem é grande pro Fluminense, né? Mas aí a gente pegou um recorte maior e o Flamengo leva vantagem. Gols do Flamengo, em média, 1,5 por jogo, 89 no total, contra 74 do Flu, 1,25 de média. Maior goleada, Fluminense 4-0 contra o Flamengo no Carioca de 2018. Antero Greco, sistema com 3 zagueiros, muito torcedor não curte os 3 zagueiros para o Flamengo, mas beneficiou o Ayrton Lucas, por exemplo, que vem jogando bem, ganhando uma posição importante aí na lateral esquerda, o Fabrício Bruno, o Cebolinha tem jogado bem, mas o Gabi não vem tão bem, o Gabigol não vem tão bem e Everton Ribeiro foi para o banco. E aí, é copo meio cheio ou meio vazio? Olha, Edu, a gente tem feito críticas ao início do trabalho do Vitor Pereira. Ele ainda não tem, diria assim, a maioria da torcida do seu lado, nem da crítica esportiva. No entanto, é o seguinte, ele foi contratado para dar uma cara nova ao Flamengo. Poxa, você fala, mas os que estavam ali não servem? Claro que servem. No entanto, há um momento em que a equipe passa por transformação. Qualquer equipe, mesmo tão vencedora quanto a do Flamengo. O Palmeiras também, já que a gente sempre tem feito comparação entre esses 2 vencedores dos últimos anos. O Palmeiras também foi sofrendo mudanças. Se nós olharmos o time que foi campeão em 2016, campeão brasileiro, e campeão brasileiro em 2022, muitas peças mudaram. Da mesma forma, o Flamengo, até campeão da Libertadores de 19, campeão da Libertadores de 2020, também houve modificações. E essas transformações tendem a ocorrer ao longo dessa temporada. Então, há jogadores importantes, mas que talvez não vivam um bom momento e terão de curtir um pouco de banco ou até depois terem condições de novo de voltar. É que o Vitor Pereira não estava conseguindo fazer as alterações que talvez ele imaginasse fossem necessárias, porque já entrou um pouco de treino, já umas partidas de Carioca, depois aquelas competições, Mundial, Supercopa, Recopa, aí Campeonato Carioca em fase decisiva, e ele foi ali sendo atropelado, e fazendo mudanças com o trem andando. Agora, talvez com esse período de pausa, ele possa aprimorar aquilo que ele pretende e ver como ideal para o Flamengo em 2023. A presença de jovens também é uma coisa inevitável, é uma transformação, é uma mudança que ocorre em qualquer clube, em qualquer atividade. E que bom que ele tem alguns jovens que estão entrando e dando conta do recado. A questão principal para ele é lidar com o vestiário. Como convencer, citamos Everton, Gabigol e tantos outros, daqui a pouco o Arrascaeta, o Bruno Henrique quando estiver bem, eventualmente o Pedro, o Davi Luiz, sei lá quem, de que olha, o que eu estou fazendo é para o bem de todos, é o bem coletivo, não há nenhuma restrição
individual, pessoal. Esse é o pulo do gato. Ele passar transparência, convicção para os seus jogadores. Como é agora, por exemplo, o fato de jogar com 3 zagueiros, com o Fabrício, com o Rodrigo Caio voltando, com o Davi Luiz, ou com o Léo Pereira, né, dando também espaço para Mateuzinho, do outro lado, outro dia o Cebolinha, né, que tem atuado mais, o Ayrton Lucas, que está mostrando valor. Então, talvez seja um período de oscilação. Se houver paciência, se os resultados com o tempo aparecerem, então torcida, crítica e jogadores se convencerão de que o Flamengo está no caminho certo. No mundo ideal se conversa e fala, olha, a temporada é longa, tem muito jogo, vai ter Copa do Brasil, vai ter competição Libertadores, além do Brasileirão, mas o cara que é craque, está acostumado a jogar, ir para o banco, nunca vai receber uma boa, isso tem que ser muito bem administrado. Então tá aí, nação, é isso daí, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e escreva nos comentários para você o seu palpite para essa decisão do Campeonato Carioca, a primeira partida entre Flamengo e Fluminense. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.